Olá pessoal do nosso canal, sou eu, Chefe Augusto Alckmin, e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de massa de churros de chocolate. É muito fácil, é muito simples e você já sabe. Antes da nossa receita, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para você não perder as nossas dicas, tá? Vamos lá para a nossa receita? Então pessoal, eu já estou aqui com a nossa Rosita, vou estar preparando a nossa massa nela, tá ok? Ela faz até 3 kg de massa pronta. Isso é, a gente vai estar utilizando a cada ciclo 1 kg de farinha de trigo, tá bom? Se você não tem, você vai fazer da forma convencional na panela comum, tá ok? O preparo da massa de churros é basicamente como o da massa de salgados, tá bom? Eu vou estar utilizando 1,5 litro de água. Essa minha já está fervendo ali para adiantar o nosso processo, tá ok? 50 gramas de cacau em pó, 100 gramas de achocolatado. Por que eu uso o cacau e o achocolatado? O achocolatado já tem o açúcar, então não vou ter necessidade de colocar açúcar na nossa massa, tá ok? 100 gramas de margarina, 100 gramas de margarina, uma colherzinha de chá de sal, isso mesmo, gente, vai sal na massa dos churros, uma colher de essência de baunilha e o nosso 1 kg de farinha de trigo. Eu deixei no pacotinho que vai ficar mais fácil pra gente virar aqui na hora de fabricar, tá bom? Então é isso, pessoal. O que que nós vamos começar fazendo? Nós vamos fazer como a gente faz a nossa massa de salgados. Eu vou estar adicionando a água aqui na nossa panela e os outros ingredientes, exceto a farinha. Eu tenho aqui também o flocão de milho. Eu deixei ele por último aqui para explicar, porque ele não é obrigado. Eu gosto de colocar porque ele dá aquela crocância na hora que a gente come o nosso churros. Mas ele é opcional, tá bom? Se você não tem, ou na sua região não é fácil de encontrar, você pode não utilizar ele, tá bom? Então como que a gente vai fazer? A panela está aquecendo aqui, a minha água já está fervendo para adiantar o processo, tá? A gente começa colocando a nossa margarina. Vou começar com ela enquanto a minha água não ferveu, tá? A gente pode colocar a margarina, o nosso sal, o cacau em pó, o achocolatado e a nossa essência também. Já coloca ela de uma vez aqui, tudo de uma vez só. E agora eu vou adicionar a água. Tava dando esse tempinho que a gente já vai aquecendo a nossa panela. A minha água já está quase fervendo. Isso adianta muito o processo, tá bom, gente? Se você tem, né, uma forma de ferver a água para qualquer salgado, você pode estar fazendo dessa maneira, né, ao invés de colocar no fogão. Eu tô fazendo isso porque esse fogão meu aqui, ele é um pouco lento. Na outra receita que a gente foi fazer do recheio, ele demorou muito para cozinhar, porque eu geralmente faço no fogão a gás. Esse aqui é um fogãozinho, fogareiro elétrico, né? Ele demora um pouquinho mais. A gente dá aquela misturada, que só para dissolver o cacau. Olha, gente, por que que eu gosto de colocar o cacau e o achocolatado? Além dele ajudar, né, a gente não colocar açúcar, vai dar mais sabor e a gente vai adiantar também o que? A questão da cor, né? A massa vai ficar com aquele aspecto mais cor de chocolate, né? Vai ficar mais escurinho nossa massa de churros e além de acentuar o sabor do cacau, tá? Agora a gente vai aguardar essa mistura ferver pra gente adicionar a nossa farinha de trigo. Deixa eu ver se meu fogão está no máximo. Eu já vou colocar o nosso motor da nossa Rosita aqui para adiantar o processo enquanto ferve. Só encaixar. Gente, se você não tem a sua Rosita, não perca seu tempo, tá? Ela agiliza demais o nosso trabalho. Ela trabalha tanto com massa de salgados quanto a massas de doce, tá? Para massa de doce a gente tem a espátula para a gente fazer os recheios, os docinhos, tá? Então a gente tem que ter as duas espátulas. Eu estou hoje com a espátula para fazer massas.
Vou deixar ela ligada já na tomada para adiantar também. E é isso, pessoal. Quando essa mistura levantar fervura, significa que a gente pode colocar a nossa a nossa farinha de trigo, tá bom? Mas tem que aguardar levantar fervura. Por quê? Se não ferver e a gente colocar farinha, ela não vai cozinhar direito. E aí a gente vai perder essa massa, ou ela vai ficar muito mole e a gente não vai chegar na consistência ideal, tá bom? Tá quase fervendo, por quê? Porque eu deixei a minha água ferver antes. Então lembra, pessoal, essa dica é uma dica muito boa, que você adianta o seu processo na fabricação do seu salgado. Então, pessoal, a nossa água já ferveu aqui, começou a levantar fervura. Em casa você deixa borbulhar bastante, tá? Você deixa borbulhar até você ver que a água está bem borbulhando, tá? Eu vou adiantar o processo, por quê? Porque esse fogão meu, como eu disse, ele é um pouco mais lento. O que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar a farinha de trigo toda de uma só vez. A gente já liga a rosita e adiciona a nossa farinha de trigo. Eu deixei ela no pacotinho, vocês viram? Por quê? Porque fica muito mais fácil pra gente virar a farinha aqui na rosita. Se for na vasilha, a gente tem aquele trabalho, né? Então isso, agora a gente aumenta a nossa velocidade. Uma outra dica, você que faz muito salgado, você pode dar uma adiantada aqui na farinha, ó. Dá aquela leve misturada aqui, ó. Uma misturadinha do lado de cá, para ela ficar mais uniforme e cozinhar mais rápido. E uma misturadinha do lado de cá, ó. E aí você liga novamente a rosita para adiantar o processo. E agora, gente, é só aguardar essa massa sovar aqui. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai retirar ela daqui da nossa rosita e vai estar passando ela para um plástico e aguardar ela esfriar. Quando ela estiver totalmente fria, aí a gente vai fazer o manuseio e a utilização dela na máquina, tá? Então vamos deixar ela sovar aqui bem sovadinha, para todo mundo ver. Esse modelo da minha panela da Rosita é da primeira, gente. A outra já é um pouco mais alta, que também auxilia nesse processo aqui, tá? A gente, pensando nisso, a gente alterou a panela para uma panela que o processo é mais alto e ajuda nessa questão aqui, para ela não ficar agarrando na parede, tá bom? Quem tem a sua Rosita aí, deixa aqui no comentário o que você acha dela. Super forte, ó, a massa está sendo sovada, enquanto isso o fogo está ligado para a nossa massa continuar cozinhando. Nesse ponto aqui, ó, né, que a massa está quase pronta, quem gosta e quem achar vai utilizar o que? O flocão de milho. Então você vai despejando ele aqui para ele também sovar aqui junto com a massa. Ele só entra no final porque ele nem precisa de cozinhar. Ela é uma massa pré-cozida e ele vai entrar, como eu disse, só para agregar a crocância na nossa massa. Viu que a massa começou a desprender, né, do fundo e das laterais? A massa tá pronta. A gente desliga o fogo e deixa só a máquina sovar aqui mais um pouquinho para adiantar o nosso processo de fabricação, tá bom? Então, pessoal, a nossa massa já esfriou. Eu enrolei ali um saquinho e dividi em porções para a gente estar passando na nossa modeladora. Assim como eu já ensinei com vocês, como a gente faz com a nossa massa de salgados. Outra coisa, esse recheio é o recheio que a gente fez na nossa última aula, aquele recheio de coco. Olha como ele ficou. O que eu fiz?
Depois que ele ficou pronto e ele esfriou, né, que eu encobri ele com plástico filme e levei para a geladeira, eu retirei ele da geladeira, tá? E coloquei na batedeira pra gente o quê? Emulsificar novamente, né, e tornar o recheio mais pastoso. Se ele tiver, né, um pouco duro, o que a gente faz? A gente vai adicionando o nosso leite condensado. Olha a textura que ele fica, ó. Ele fica bem macio, tá? E o sabor dele fica incrível. Então é isso. Se você viu, né, na hora que você fez o doce, ele ficou muito duro, que você bateu ele na batedeira, ele ficou muito duro, você vai adicionando um pouco de leite condensado, né, na batedeira para ele chegar nesse ponto, ó. É bem firme, tá? E vai dar certinho para a modeladora. E agora o que a gente vai fazer? A modeladora já está pronta. Eu estou com o nosso bico de churros. Lembre-se que os churros, a nossa rosca, tem que ficar mais embaixo, né? Porque a parede dos churros tem que ser mais grossinha. Tô com um bico de recheio 1, que é o menorzinho. A nossa massa tá aqui. Agora, gente, é só modelar. Nesse caso desses churros, eu vou estar fazendo ele, né, passando na nossa farinha de rosca, para ele ficar mais crocante ainda, tá ok? Então é isso, pessoal. Agora a gente vai modelar os nossos churros e eu volto com o resultado final para vocês. A gente lembra que na hora de modelar a gente começa, né, liga o nosso molde. Eu já centralizei a nossa massa e o nosso recheio. Dá uma ajudinha aqui para a massa que ela ficou parada aqui. E pronto, pessoal. Agora a gente coloca o tamanho que a gente quer o nosso churros e é só a gente estar modelando. Gente, esse churros fica incrível, tá? Deixa eu só aumentar a massa. Eu vou fazer ele pitanguinha, que seria o menorzinho, tá? Que é o que o pessoal tá gostando aqui. Alguns lugares a gente chama ele de churros pipoca. Então, pessoal, eu já preparei a nossa produção de churros, tá? O seguinte, quando a gente termina de fazer os churros, a gente tem que enfileirar um ao lado do outro e deixar congelar, tá? A gente não pode empilhar, porque senão acaba ocorrendo o risco de rachar os nossos churros e a gente perder grande parte da produção. Então a gente coloca um enfileiradinho do lado do outro e coloca para congelar. Frita os churros congelado para não ter o perigo dele estourar na hora da fritura. Ó, eu já fritei um aqui, tá? Esse é da nossa outra produção. E eu parti, ó, gente. Viu? O recheio fica sensacional. Fiz ele pitanguinhas, né? Que o pessoal que tá gostando demais, tá? Desse formato aqui, ó. Pitanguinha, que é aquele pequenininho que a gente coloca no copinho. E o pessoal pode se deliciar igual pipoca, tá bom? Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. E não se esqueça, se você quer adquirir qualquer dos nossos equipamentos, ou tem alguma dúvida, ou quer saber como fazer alguma receita, deixe o seu comentário aqui embaixo e se inscreva no canal, tá bom? Eu espero vocês até o próximo vídeo. Tchau, tchau!